Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 12 de março de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 em Porto Alegre. Aliás, 12 de março hoje, né, fazendo um ano que Porto Alegre teve o seu primeiro caso de Covid-19. Na verdade, não foi no dia 12, foi no dia 11 de março que a gente teve a primeira confirmação de caso de Covid-19 em Porto Alegre. A primeiro registro, né, digamos assim, na imprensa, na divulgação de casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul não foi em Porto Alegre, foi em Campo Bom, foi no dia 10, e o primeiro em Porto Alegre foi no dia 11, que por sinal foi a última aula presencial que eu dei. Eu me lembro ainda, era uma quarta-feira de noite, eu dava aula à noite, né? E aí eu dei as minhas aulas, depois fui para casa, daí começou aquela confusão do Covid chegando em Porto Alegre, né? Daí no dia... Aí, o que mais que teve, né? Isso daí foi dia 11, depois lá pelo dia 13, 14, começaram a pressionar a universidade para fechar. Eu me lembro que teve uma troca de e-mails pressionando a reitoria, que a reitoria tomasse uma decisão. E no dia 14, no dia 15 de março, aí a reitoria falou, não vai mais ter aulas. E logo em seguida a prefeitura também, o governo do estado também fecharam tudo, e foram atitudes assim muito corretas que fizeram, porque passaram a mensagem certa à população na época, né? A gente não sabe com o que a gente está lidando. Há um ano atrás, essa era a realidade. A gente não sabe com o que a gente está lidando. Tem um vírus novo aí, Covid-19, não tem estudos suficientes ainda sobre ele, e a gente tem que se proteger, tem que fechar a cidade porque na Itália deu problema, porque não sei onde deu problema, e a gente tem que se proteger. E esse fechamento precoce, antecipado que a gente teve, nos protegeu por meses, porque a gente demorou muito tempo para ter aquele crescimento maior de casos e, consequentemente, de óbitos aqui em Porto Alegre especialmente, né, mas em todo o Rio Grande do Sul. O que eu queria dizer com isso? Agora é 12 de março de 2021 e de novo a gente está voltando para essa etapa. A gente não sabe o que está acontecendo mais. Essa nova mutação do vírus, ela é muito mais agressiva. Ela é muito diferente do vírus original, da cepa anterior que estava predominando aqui na cidade. Então é hora de novo do governo do estado, da prefeitura, tomarem ações corajosas, tomarem ações eficazes para combater a disseminação da doença. Não adianta a gente continuar abrindo leitos de UTI sem combater a disseminação da doença. Esses leitos vão continuar sendo ocupados, vão continuar lotando os hospitais, sobrecarregando as equipes de saúde. Enfim, dito isso, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria comentar. Vamos lá, vamos por vídeo, vamos comentar sobre os dados agora mais da Covid-19. Então aqui vamos começar falando da vacinação em Porto Alegre. A gente tem uma situação um pouquinho divertida, por assim dizer, que a gente tem mais doses aplicadas do que doses recebidas com os dados oficiais do painel da prefeitura. Deixa eu explicar. O painel da prefeitura está registrando como último lote esse lote de 30.780 vacinas que a gente recebeu, mas já faz uma semana, foi no dia 5 de março que a gente recebeu esse lote. Se eu não me engano, no dia 9 ou no dia 10, a gente já recebeu, o estado do Rio Grande do Sul recebeu mais um lote de 180 mil doses, das quais eu imagino que mais umas 32 mil vão chegar a Porto Alegre, mas elas já devem estar disponibilizadas para a Secretaria Municipal da Saúde. Afinal, elas, de um ponto de vista logístico, elas chegam em Porto Alegre, né? Elas chegam no estado do Rio Grande do Sul via Porto Alegre, e já estão aqui e aparentemente já estão sendo utilizadas, né? Porque não tem como aplicar mais doses do que a gente recebeu. Só imagino que não esteja ainda sendo contabilizada essa nova remessa no site da prefeitura. Mas até semana que vem a gente vai resolver esse mini mistério, né? Nem é tão mistério assim, deve ser isso mesmo, não tem muito mais o que falar. Mas enfim, a gente conseguiu aplicar uma quantidade boa de doses essa semana, né? 47.386 doses, então aplicou bem mais doses do que recebeu aparentemente, mas até acho que a gente recebeu, eu já disse, no total deve ter recebido umas 62 mil doses.
ao todo. Então a gente está aqui com a vacinação em Porto Alegre. Dá para notar que os patamares estão mais baixos do que já estiveram, mas pelo menos a gente está naquele esquema, devagar, mas sempre. A gente até agora não teve ainda que paralisar a nossa campanha de vacinação, o que não deixa de ser uma boa notícia, né? Então espero que daqui a pouco a gente comece a aumentar esses patamares. Eu já falei outras vezes aqui, eu acredito que a gente vai conseguir sim aumentar os patamares da vacinação, não só em Porto Alegre, mas no Brasil inteiro. E meu chute, né, é aquela coisa, todo mundo do grupo de risco, 50 milhões de pessoas acima de 60 anos, profissionais de saúde e mais as pessoas com comorbidade, não é bem comorbidade a palavra, né, mas enfim, todas elas vacinadas, são 50 milhões dessas pessoas, até final de junho, início de julho, colocando o máximo assim final de julho. Eu acho que a gente consegue fazer isso. Enfim, vamos lá, vamos para os dados da Covid-19 em Porto Alegre. Na semana passada, no dia 4, a gente estava registrando oficialmente 109.192 casos e hoje, para o mesmo período, a gente já está registrando 112.580 casos. Então, essa semana a gente teve aqui um represamento de 3.388 casos de uma semana, 3,1%, um pouco maior do que a gente vinha observando, mas uma notícia muito boa é que o represamento de 2 semanas foi de 20 casos, né? Menos do que 0,05%, bem pouco mesmo o represamento de 2 semanas. Isso mostra que a nossa testagem ela está demorando mais ou menos a mesma quantidade de dias que vinha demorando, mesmo em períodos com, digamos assim, menor demanda, né? E claro, está aumentando a quantidade do represamento porque, enfim, está aumentando a demanda pelos testes PCR que a cidade faz. E hoje, para o dia 11, a gente já está registrando 116.095 casos, mas a gente pode ajustar mais ou menos uns 3% para chegar numa estimativa de onde os dados vão consolidar, né? E provavelmente consolidem um pouco acima disso daqui, um pouco acima de 119.578 casos. E aí, com esses 119.578 casos confirmados para hoje, a gente estaria mais ou menos com 7.000 novos casos nessa semana, voltando ao patamar de 2 semanas atrás. Na semana passada a gente teve para mim é uma surpresa boa, ficou abaixo de 7.000 casos na semana do dia 25 de fevereiro a 4 de março. Essa semana parece que já voltou para o patamar de 7.000 casos. Vamos ver aonde é que os casos vão consolidar. Se a gente observar aqui os novos casos por dia, a gente vê aqui o dia 1º de março batendo recordes, né? 1.886 casos no mesmo dia. Claro que isso daqui, se eu não me engano, é uma segunda-feira, né? Então tem todos os dados represados aqui do fim de semana, onde se realizam ao natural menos testes, entram aqui para a segunda-feira subsequente, mas mesmo assim é uma quantidade muito grande. Quem está acompanhando comigo no Instagram todos os dias a Covid-19 está vendo que o novo normal de Porto Alegre é isso, é 1.000 casos por dia ou mais, né, por data de confirmação, mas daí de vez em quando tem uns dias que ficam um pouco abaixo, daí levam a média, que nem a gente está vendo aqui, para um pouquinho abaixo de 1.000, ou aqui essa semana deu exatamente 1.000 casos por dia de média, né? Na semana passada, 1.000 casos é o arredondamento, né? Porque ficou 6.998, então é no arredondamento que a gente chega a 1.000 casos por dia, porque oficialmente não teve 7.000 casos nessa semana. Mas enfim, é um patamar muito grande, né? Muito alto, se pensar que há 6 semanas atrás a gente estava numa média abaixo de 300 casos por dia, triplicou o número de casos aqui em pouquíssimo tempo. Então isso daqui mostra, né, pessoal, todo o potencial de dano que a gente está vendo dessa nova cepa do vírus. E claro, né, essa nova cepa mais contagiosa juntou com a baixa adesão ao uso de máscara. Não é baixa a nossa adesão do uso de máscara, mas só que poderia ser mais alta, e também as aglomerações, toda aquela coisa que a gente já está careca de saber que não poderia estar acontecendo. O isolamento social muito baixo, o comércio que permaneceu aberto por muito tempo.
E, enfim, né? Mesmo depois da bandeira preta, o isolamento social de Porto Alegre não aumentou muito, gente. Isso daí eu já falei na semana passada e continua. E para comparação, a gente está acima do dobro do que a gente viu no auge de agosto. Aqui, lá em 19 de agosto, eram menos de 500 casos por dia. Agora tá batata aqui, 1.000 casos por dia já, quase 3 semanas, né? Essa semana aqui foi uma pequena exceção. Mas está muito perto de 1.000 casos por dia, né? Nessas 3 últimas semanas. Enfim, casos ativos disparando, né? A gente chegou aqui a quase 18.000 casos ativos hoje, né? 17.878 casos ativos. Ontem eu acho que a gente passou de 18.000 casos ativos. Foi o primeiro dia que a gente passou desse recorde, né? Desse patamar. E há pouco tempo atrás a gente vinha aqui com 6.000 casos ativos e reclamando. Eu me lembro que era uma época que a gente estava com 6.000 casos ativos e eu dizia, mas podia estar com 4.000 casos ativos, que era a quantidade de casos ativos não sei quando. Agora eu já estou achando esses 6.000 aqui uma coisa boa, né? Porque a gente está com o triplo disso, 18.000. E os óbitos, gente, essa semana a gente chegou a 2.683 óbitos e esse slide aqui eu demorei muito tempo para olhar, porque eu faço quase um processo meio mecânico, né? E aí só quando eu vou olhar o slide para que eu analiso. Eu estava com medo do que eu ia ver e de fato, né, na semana passada, 153 óbitos entre o dia 25 e o dia 4. E essa semana, com represamento de óbitos, que é um fato, nos últimos dias a gente sempre tem um represamento, a gente já registrou 123 óbitos. Para comparação, na semana passada a gente tinha registrado 118 óbitos nessa semana. Depois, quando consolidou em 153. 123 está muito próximo do 118, né? Então, provavelmente, quando consolide, a gente vai estar vendo de novo próximo de 150 óbitos numa mesma semana. E olha só como é a diferença, né? Há poucas semanas atrás a gente tinha 50 óbitos por semana, então de novo, triplicar em pouquíssimo tempo, poucas semanas, 1, 2, 3, 4 semanas, triplicou o número de óbitos, gente, é muita coisa, isso daqui me deixa muito chateado. E se a gente olhar aqui a série histórica, já que a gente está fechando um ano, né, da pandemia aqui na cidade, isso daqui é a série histórica dos óbitos, só para a gente observar como a gente está na semana passada, né, 153 óbitos, essa semana ainda não está consolidado, mas já é a segunda semana com mais óbitos da pandemia e tem tudo para ser a semana com mais óbitos da pandemia. Lembrando que antes dessas 2 semanas, nenhuma semana tinha chegado a 100 óbitos, a semana que mais tinha chegado perto dos 100 óbitos foi essa semana. E agora eu não me falhou a memória, acho que é em julho, né, final de julho, início de agosto, que a gente chegou a 96 óbitos, se eu não me engano, 96, 98, não que é um número par. E agora a gente já chegou aqui a 150. É uma situação bem chata, pessoal, bem chata. Mas enfim, testes realizados. Hoje vocês vão ouvir uma coisa nova de mim. Pela primeira vez eu vou elogiar uma testagem aqui. Finalmente a gente ultrapassou o patamar que a gente tinha. A positividade não está boa, 38,3% não é uma positividade boa para o teste PCR, mas dadas as situações eu vou ter que me contentar que a quantidade de testes PCR é a maior já feita em uma mesma semana aqui em Porto Alegre. Anteriormente, eu já tinha dito que a gente tinha conseguido chegar por 3 semanas consecutivas na casa dos 14.000 testes PCR em Porto Alegre, em novembro do ano passado, se eu não me engano, e agora a gente chegou a 18.000 testes PCR em uma mesma semana. Então, a gente tá com uma positividade alta porque tá com uma demanda muito alta. Essa nova cepa do vírus que tá no estado, ela é muito agressiva, ela tem uma contaminação muito forte. Então é natural que a positividade aumente, mas é bom ver que a demanda, os nossos recursos, né, a quantidade de testes PCR também está aumentando. Talvez não na mesma proporção, mas a gente já está pelo menos mais próximo de utilizar uma capacidade
que a gente tem que utilizar a nossa capacidade de teste de PCR. O Porto Alegre poderia estar testando mais, né? Mas a gente pelo menos está focando no PCR, que é uma coisa boa. A gente tem que dar o crédito onde o crédito é devido. Está focando no PCR, que é uma coisa boa, tem pouco teste rápido em Porto Alegre. A positividade não está tão boa, mas a positividade média não é das piores, né? Lembrando que a positividade média do estado do Rio Grande do Sul está na casa dos 50% semanalmente, né? Nas últimas semanas, uma positividade maior ainda. Mas enfim, gente, tem que dar o crédito onde o crédito é devido, mas também tem que cobrar onde a coisa não está sendo feita. E vocês sabem o que eu penso, né? Eu acho que é hora de endurecer mais as medidas de restrição. Não adianta só restringir algumas atividades econômicas, a gente tem que restringir agora a mobilidade urbana. A gente tem que dizer para as pessoas, fique em casa e tem que ficar em casa, a não sei que tenha que sair para uma atividade essencial. Então, essa é a verdade. A gente está lidando, que nem eu já falei no início do vídeo, com uma nova época do vírus. A gente não sabe o que está por vir. E a gente tem que se esforçar para fazer uma proteção social. Porque enquanto o vírus estiver circulando, gente, tem aquele grande risco do vírus mutar. Por que surgiu essa cepa P1, né? Por que mutou para essa cepa? O vírus muta toda hora. De vez em quando dá sorte da mutação ser ineficaz, ineficiente, ser uma mutação que não contamina tanto e acaba morrendo. Só que tem outras horas que a gente dá um azar tremendo. E a mutação, ela é uma mutação que torna o vírus pior para o ser humano. E é isso que aconteceu. Quanto mais o vírus circula, mais chance ele tem de ter uma mutação. Então por isso que a gente precisa barrar, não só por isso, né, mas isso é uma das razões pelas quais a gente tem que barrar o avanço da circulação viral. A gente tem que ficar em casa e impedir o vírus de circular, impedir ele de trocar de uma pessoa para outra. Isso é fundamental. Criar UTIs é importantíssimo. A gente viu hoje, ontem, a notícia que Porto Alegre vai receber um hospital de campanha com poucos leitos de UTI, mas só que é pouco, mas é alguns, né? Já salva uma vida, já salva uma que outra. É bom, é muito bem-vindo. Mas só que o principal não é isso. O principal é barrar a circulação viral. É fazer lockdown por pelo menos 14 dias e deixando bem claro, o que está sendo feito agora não é lockdown. É só um fechamento parcial das atividades econômicas. Tem que pegar e fechar tudo e deixar as pessoas em casa, e bem feito. Não adianta fazer lockdown na região central se mais para os bairros periféricos não tem lockdown. Tem que ser um lockdown geral. A gente precisaria também da contribuição popular, né, pessoal? Enfim, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer essa semana. Um ano fechou. Agora espero que esse seja o último. Bem sinceramente é isso que eu espero. Eu não queria estar aqui em março de 2022 falando com vocês, pessoal. Não de Covid, pelo menos. Vamos lá, vamos se esforçar para isso, né? Enfim, a vacinação... Hoje eu estava falando com um amigo meu e ele me perguntou, tá, e aí, como é que vai ser o Natal? E eu disse assim, olha, se a vacina funcionar e se a vacinação for boa o suficiente, eu acho que eu vou conseguir falar no meu canal... esse Natal a gente pode passar com a nossa família sem muita preocupação. Essa é a minha torcida, pessoal. Falando bem sinceramente com vocês. A minha torcida é essa, que se a vacinação fizer efeito, se a gente conseguir barrar o avanço viral agora, no início do ano, o final do ano, a gente já vai estar mais livre, a gente já vai estar mais alegre, mais descontraído, vai ter saído um pouco essa tensão, essa sombra, né, que fica pairando, que é o Covid. Eu não sei, eu sinto assim, esse Covid é como se fosse uma sombra, né? Uma loteria que eu não quero que ninguém da minha família seja sorteado. E, enfim, então já me alonguei demais, pessoal. Tá, então era mais ou menos isso. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.